Boa tarde, sejam bem-vindos a esse podcast, que até o presente momento não tem nome, então aceito sugestões. Trabalharemos hoje um pouco esse momento filosófico chamado helenismo. Eu sou o Ricardo Reiter, professor de filosofia, e bem-vindo então ao meu podcast. Lembrando que esse material também estará disponível em vídeo no meu canal do YouTube. O mapa conceitual é bem grande, ok? Eu desenvolvi até as 4 grandes vertentes do helenismo, mas provavelmente nesse vídeo nós não entraremos nelas, tá? O ponto inicial para a gente começar a discutir sobre helenismo é nós entendermos do que nós estamos falando quando tratamos de helenismo. Ok? O período histórico do helenismo é um período muito rico, apesar de ele ser, em termos de filosofia, não muito bem trabalhado, ou quase como que deixado em escanteio. Quando a gente trata do helenismo, a gente também está tratando daquele período histórico que sucedeu às cidades-estados da Grécia, que é marcado fortemente pela expansão do Império Grego a partir da figura de Alexandre o Grande. E essa é uma característica que ou um fato histórico que vai definir, em grande medida, ou se não totalmente, os rumos que o helenismo vai tomar. O primeiro ponto que é interessante a gente discutir é o seguinte: quando nós tratamos de filosofia helenista, ou quando nós vamos falar de filosofia grega, nós a dividimos em 3 partes, ou 3 momentos. Nós vamos trabalhar sempre os pré-socráticos, aquele momento do surgimento da filosofia na Grécia, da disputa ou da desmistificação da sociedade grega. Após vem o período, digamos, de ouro, marcado por Sócrates, Platão e Aristóteles, em ordem cronológica. Platão, aluno de Sócrates, né? Eu não coloquei aqui Sócrates, mas vou acrescentar rapidamente. Apesar de Sócrates não nos ter escrito nada, correto? Platão foi aluno de Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão. Tanto a preocupação desses 3 autores, ou desses 3 filósofos, mais em Platão e Aristóteles, é uma preocupação em termos de filosofia política, em termos da compreensão do que é política dentro de uma polis, de uma cidade-estado grega. Você vai ter em Platão a disputa, toda a discussão acerca da república. Em Aristóteles, nós teremos a construção, talvez do primeiro grande tratado sobre ética, o texto Ética, sobre a ética a Nicômaco, onde Aristóteles faz algumas distinções interessantes, desenvolve lá a ética do meio termo, né? Que o importante é sempre encontrar um meio termo das virtudes, não ser nem, por exemplo, você tem a virtude da coragem, você não ter ausência de coragem e nem excesso de coragem, mas que a boa conduta política sempre se dá por cultivar as virtudes na exata medida, ok? Nunca em excesso, nunca em falta. O ponto central é que a ética aristotélica ela é uma ética voltada à vida política, a formar um bom cidadão. Ou seja, aqui você tem uma ética preocupada com o todo da polis. É interessante a gente entender que com o avanço do helenismo, né, avanço aqui marcado pela conquista de Alexandre Grande sobre o território grego, as cidades-estados elas entram em decadência. E à medida em que elas entram em decadência, o objeto de estudo da filosofia também passa a mudar. Como nós veremos, provavelmente num próximo vídeo, na abordagem do epicurismo, estoicismo e ceticismo. Alguns fatos sobre o helenismo precisam ser aqui ditos. O helenismo ele é uma vertente filosófica muito particular.
Aliás, antes disso, preciso fazer alguns rápida fofoca aqui entre Aristóteles e Platão. O Platão, na sua vida, fundou a Academia de Platão, talvez o primeiro grande modelo de uma universidade. Aristóteles era aluno do Platão e esperava herdar a cátedra, né, o comando da Academia de Platão. O Sócrates não herdou, porque Platão passou ela para um outro aluno seu. O Sócrates ficou um pouco mordido, foi lá e criou o Linceu, que seria a sua versão da academia ou a sua versão de um projeto de universidade. Tá, por que esse fato é importante? Quando nós falamos de helenismo, nós o situamos geograficamente na cidade de Alexandria. Deixa eu fazer aqui uma corzinha verde assim. Não é essa corzinha verde. Enquanto que a filosofia desse período de ouro, se dá quase toda ela em Atenas, ou tem Atenas como referência, o helenismo vai ter como referência a cidade de Alexandria. E quando nós falamos Alexandria, não é aquela cidade do The Walking Dead. Quando nós falamos em Alexandria, algumas pessoas já começam a pensar: a Biblioteca de Alexandria. Sim, a Biblioteca de Alexandria. É ali que eu quero chegar. O helenismo se desenvolve muito vinculado à Biblioteca de Alexandria. E agora eu vou fazer então a ponte para Aristóteles, ok? Porque a Biblioteca de Alexandria ela foi criada por Estrato de Lampsaco, que foi uma pessoa, um filósofo que comandou o Linceu em Atenas, aquela escola que Aristóteles havia criado, passou um tempo em Alexandria e em Alexandria criou o Museu de Alexandria. Museu com a letra M no final. Esse museu, palavra complicada de pronunciar para alguém que tem um sotaque que nem eu, basicamente digamos, o centro das musas. Ele se tornou o centro do saber, do conhecimento, da produção científica da idade do helenismo, ok? Desse período, nessa localização geográfica ali da Grécia, Egito, Ásia, era Alexandria a cidade, digamos, referência para o conhecimento, motivado muito por causa do museu que foi criado ali, que tem como um dos anexos, mas não o único, a Biblioteca de Alexandria. Havia templo, havia zoológicos, havia parques, ou seja, há no museu, nesse conjunto de obras, ou nesse conjunto, como é que nós podemos... vamos chamar de conjunto de obras, há ali todo o desenvolvimento da ciência no período do helenismo. Estão vinculados ao museu nomes importantes para a história da ciência. Na linguagem, nós teremos o nome de Aristófanes de Bizâncio, que foi um dos grandes comentaristas dos textos clássicos gregos. Dionísio Trácio, que desenvolveu a primeira gramática grega. Na área da medicina, nós teremos Herófilo, que descobriu as funções do cérebro. Nós teremos Erasistrato, que fez importantes descobertas em relação à circulação de sangue. Na matemática e geometria, nós teremos Euclides, o grande matemático, que criou toda a geometria clássica, e Apolônio de Perga, que desenvolveu um tratado sobre as cônicas. Ainda relacionado à ciência, na área da astronomia, nós teremos Aristarco de Samos, que desenvolveu o primeiro modelo heliocêntrico. E depois, na geografia, Erastótenes de Cirene, que, além de desenvolver grandes e importantes mapas, fez a primeira tentativa registrada de medir a Terra. Ou seja, nós temos aqui, nesse período histórico, uma importante produção científica, o que mostra que, a partir de Estrato de Lampsaco, a filosofia ela
ela dá espaço, ou ela abandona inicialmente a pretensão de investigações metafísicas que eram muito fortes em Aristóteles e Platão, e avança para a área da ciência, ok? A tal ponto de também nós temos uma coisa interessante. Após Aristóteles, nós só vamos ter um filósofo de grande referência no ano de 205 depois de Cristo, com Plotino. Quer dizer que não haviam filósofos nesse período? Não, até haviam. Você vai ter Piro de Elis, Zenão de Sítio, Sítio e Epicuro, mas são famosos, são reconhecidos por terem desenvolvido ou terem, digamos assim, iniciado tradições ou escolas de filosofia. Porque é isso que vai marcar o helenismo. O helenismo não vai ser marcado por grandes nomes filosóficos, mas vai ser marcado, pelo contrário, por escolas de filosofia. A tal ponto que, como eu falei, vai se falar de novo de um grande filósofo apenas lá quando Plotino nascer, ou Plotino começar a escrever. Por quê? Porque Plotino vai fazer a recuperação do modelo metafísico. Ele ele é conhecido como neoplatônico, vai recuperar a filosofia platônica, vai recuperar a proposta platônica. A partir dela, ele vai dividir a realidade em o real em três realidades distintas. O uno, que é o eterno, imutável, transcendente, que no seu transbordar surge todo o resto. A criação é uma emanação do uno. O intelecto, que é a nossa capacidade de contemplar o uno, aqui uma referência direta ao mundo das ideias, e a alma do mundo, que é o princípio do movimento, aquilo que nos permite distinguir as coisas. Né? Há em Plotino um misticismo muito forte, e ele vai ser determinante na consolidação depois da patrística, a partir de Santo Agostinho, que vai ler Plotino e vai aplicar Plotino no cristianismo, ok? Então, para muitos autores, inclusive, o helenismo na filosofia acaba com o surgimento da patrística, ok? Como eu havia colocado, há mais três correntes no helenismo, e são, digamos assim, as três grandes correntes do helenismo, que é o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Elas são correntes que destoam da pretensão de Plotino, ok? Zenão, Epicuro e Piro são autores que reconhecem que a partir do momento em que Alexandre o Grande muda a configuração grega e que as cidades-estados, as polis gregas, perdem a sua autonomia, eles percebem que o fundamento, o ancoradouro, né, a base de sustentação das disputas éticas lá do Aristóteles se perde. A pergunta que surge agora é a seguinte: como é que podemos fundamentar uma ética ou ainda dá para fundamentar uma ética com pretensões políticas à medida que ser cidadão político agora perdeu o seu status. Como assim perdeu o seu status? Bem, as cidades-estados não têm mais autonomia. Quem dita as regras é o imperador. Ainda vale a pena discutir política dentro de Atenas? Ou dentro de Alexandria, que seja? Não, não vale. Então, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo vão buscar ancorar a ética num novo princípio, que vai ser o princípio da felicidade. Nós teremos, então, aqui três correntes filosóficas preocupadas em encontrar o caminho para a boa vida, para a felicidade. Esse é o ponto em comum das três éticas, das três correntes filosóficas. A busca por uma ética individual,
O que importa agora é a minha busca pela felicidade. A minha felicidade, ela não vai me tornar um cidadão político, ela vai apenas garantir que eu seja feliz. No epicurismo, nós teremos a busca da felicidade vinculada ao prazer, ok? Há uma busca individual, aonde alcançar o prazer é alcançar a felicidade. Mas não é um prazer imediato, não é um prazer por buscar o prazer. Epicuro está mais preocupado em que ele vai inclusive escrever, nós devemos estar sempre nós devemos analisar, avaliar as nossas ações, fazer escolhas com uma razão vigilante. Por quê? Porque o que vai importar não são as consequências imediatas das nossas ações. Não é o prazer imediato que Epicuro busca. A felicidade não está no prazer imediato. A felicidade está no prazer das consequências de nossos atos. Então, por exemplo, se hoje eu sou convidado a sair para ir a uma resenha, o que importa é que eu tenho que fazer uma grande análise, eu tenho que investigar quais são as consequências da minha ação. Eu estou em pandemia, estou em quarentena. Recebo o convite para ir numa resenha. Olha, na atual conjuntura, ir para uma resenha vai ser algo prazeroso. Né? Estou entediado de ficar em casa. Vou para a resenha. Me divirto. Tenho uma noite prazerosa. Chego em casa, depois de uma semana ali eu vou ter uma dor de cabeça, uma diarreia e deu. Sobrevivi. Uma semana depois a minha avó falece de Covid. Minha avó não saía de casa e minha avó convivia comigo. A causa da morte do Covid provavelmente foi a minha saída para a resenha. Eu me diverti na noite que eu saí, mas a consequência da minha ação causou a morte da minha avó. Ou da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu irmão, da minha irmã, de alguém próximo. Ou de qualquer pessoa. A pergunta que o Epicuro vai fazer é a seguinte: valeu a pena você sair? Você teve o seu prazer? Mas coloca na balança. O que pesa mais? O seu prazer momentâneo ou a dor da qual você vai ter que conviver agora? Então esse é o ponto, essa é a questão da razão vigilante. Precisamos constantemente avaliar se as nossas consequências vão causar dor ou prazer. Se causar dor, então se a consequência for dor, nós não devemos agir. Devemos mudar o rumo, dar um passo para trás, mudar a nossa escolha. Essa é a questão que o Epicuro vai defender. Não é uma busca desenfreada pelo prazer, até porque a felicidade, o prazer se dá nas pequenas coisas. Ele vai dizer, uma pessoa que está há dias sem comer vai sentir muito mais prazer num pedaço de pão do que o rei que está lá se banqueteando, que vai ter o maior banquete da vida dele. Por quê? Porque ele está acostumado, aquilo já é rotineiro. O prazer se dá em coisas pequenas, ok? Então não é uma busca desenfreada pelo prazer. Contrapondo o epicurismo, nós vamos ter a filosofia do estoicismo, de Zenão de Sítio, que vai construir um arcabouço, ou digamos um arquétipo filosófico, aonde nós vamos ter a imagem de uma árvore, onde a raiz vai ser a física, o estudo do cosmos, o tronco é a lógica e os frutos são a ética. Né? E como qualquer árvore, os frutos são o que há de melhor, mas não haveriam frutos se não houvesse a estrutura. A busca do estoicismo é por uma vida ética, aonde a felicidade ela se resume à total ausência de perturbação. E aqui nós estamos vinculados diretamente à ideia de destino. Nós temos que aceitar o nosso destino. Entretanto, aceitar o nosso destino não significa não agir. Aceitar o nosso destino numa imagem que é dada, eu tentei salvar alguém, a pessoa se afogou. Não devo sofrer com aquilo. Não, eu fiz o que estava ao meu alcance. Mas o destino é mais forte. Então aqui nós vamos ter a vida ética pautada por 3 virtudes. A inteligência, tenho o meu conhecimento do que é bom e mal. A coragem, eu devo saber o que eu posso e não posso temer. E a justiça, dar a cada um o que lhe é devido. A vida ética
no estoicismo, ela vai depender de uma constante harmonia com o cosmos. Por isso, o destino. Por fim, nós temos o ceticismo, e essa é talvez de todas as correntes a mais complexa, haja vista que não há uma unanimidade em termos de ceticismo. Há várias correntes, mas de forma geral se refere o ceticismo ao Piro de Elis e se refere à sua proposta de apresentar 3 problemas e 3 respostas, né? O primeiro problema é qual a natureza das coisas. O segundo, como devemos reagir em relação à realidade que nos cerca. E o terceiro problema, quais as consequências de nossa atitude. A primeira resposta, né, qual a natureza das coisas? Eu não a sei. Qualquer tentativa de conhecer a natureza me leva ao fracasso. Como devemos reagir, então, em relação à realidade? Ora, se o que eu vou ter é o fracasso, é melhor eu não reagir. E, por fim, quais as consequências de nossa atitude? Eu devo buscar o distanciamento. Aí parece que a gente cai numa situação muito estranha. Como, então, eu vou agir? Né? A busca da felicidade no ceticismo, ela se dá pela imperturbabilidade, ok? Pela ataraxia. Eu não posso me perturbar com as questões. Mas é necessário, isso aí depois, o desenvolvimento do ceticismo vai nos obrigar também, vai nos apontar o problema, nós devemos agir. Então é introduzido posteriormente a ideia de uma razoabilidade, muito próxima aqui, já em termos de um germe daquilo que vai se tornar a probabilidade. Eu não posso conhecer nada, mas eu posso reconhecer aquilo que é provável. Ok? E depois, inclusive, tendo alguns graus de razoabilidade. O ponto central talvez seja que o ceticismo ele combate a ideia de dogmatismo presente no estoicismo, em certo modo. O ceticismo vai partir sempre de não assumir nada como sendo verdadeiro ou nada como sendo certo, enquanto que o dogmatismo já parte de premissas dadas, né? Dogmas. Então há aqui esse choque de ideias. Com isso, pessoal, terminamos aqui essa nossa introdução. São 23 minutos, basicamente, já de áudio e vídeo. É uma introdução um tanto quanto longa. Achei inicialmente que não daríamos conta, mas, como eu falei, isso aqui é um plano geral, né? Uma abordagem muito rápida, muito sucinta sobre esse período histórico do helenismo. Então, nós temos aqui uma abordagem muito sucinta e que vai fazer a transição entre a filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, com a filosofia medieval. Há um locus ali que é preenchido, mas esse preenchimento acabou um tanto quanto sendo esquecido pelos 3 fatídicos incêndios à Biblioteca de Alexandria, onde muito do conhecimento desse período se perdeu. E nos levando também às vezes, a ter a falsa impressão de que o helenismo é um período vazio ou um período menor dentro da filosofia. Por não ser marcado por grandes nomes como Sócrates, Aristóteles e Platão, nos dá a impressão de que ela é uma filosofia pobre, quando na verdade nós temos aqui uma mudança significativa de postura, uma mudança significativa de compreensão da realidade e que vai ter consequências futuras tanto na própria filosofia quanto em teorias de ética e, por que não, na própria compreensão de justiça. Pessoal, ficamos por aqui. Agradeço quem nos acompanhou. Fiquem, né, atentos. Teremos provavelmente mais vídeos durante essa semana que vem. E estamos produzindo
um podcast. Vamos ver até onde iremos com isso, né? E vamos, né, tentar produzir um conteúdo dentro do que nos é possível, com a maior qualidade e a maior didática possível. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus ou sem Deus, né? Mas fiquem bem. Apesar de tudo, fiquem bem. Cuidem-se, prezem pela saúde física, mas também psicológica, porque esses são tempos um tanto quanto perturbadores. Até mais.